Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vem Segue-me é um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse ano nós estamos estudando o livro Doutrina e Convênios, e esta semana entramos no capítulo 121 ao 123. E o tema é: Ó Deus, onde estás? Bom, estudaremos os seguintes tópicos. Se perseverarmos durante nossas aflições, Deus nos exaltará. Precisamos ser retos para acessar os poderes do céu. Jesus Cristo desceu abaixo de todas as coisas e nos fortalece em nossas aflições. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário no final deste vídeo. Muito obrigado. Bom, primeiro tópico: se perseverarmos durante nossas aflições, Deus nos exaltará. Então, aqui a imagem ao lado da cadeia de Carthage, onde relembra os momentos finais da vida de Joseph Smith. Joseph Smith escreveu essa seção 121, enquanto estava passando por esses momentos de adversidade, nesses últimos dias de sua vida, foi quando ele recebeu essa revelação e quando ele estava orando a Deus naqueles últimos momentos. Então, essa sessão 121 ela é muito importante para que nós possamos aprender e entender um pouco do significado do trabalho, do sacrifício de Joseph Smith na restauração da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele começa com duas perguntas: como o Salvador nos ajuda a suportar bem nossas provações? E de que modo podemos ajudar uns aos outros a suportar bem os momentos difíceis? Então, como eu disse, esse exemplo de Joseph Smith, que suportou todas essas provações e passou por momentos muito difíceis na vida dele, ele ensinou isso, está registrado em Doutrina e Convênios 121, e nós podemos aprender ao estudar essas escrituras, como nós podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Doutrina e Convênios 121, de 1 a 3, diz assim: Joseph Smith, ele escreveu: Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? Sim, ó Senhor, até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas, antes que se abrande teu coração e tuas entranhas deles se compadeçam? E ele continua no 4. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e dos mares e de tudo que neles há, e que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e tenebroso domínio de seu, estende tua mão, que teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já não se cubra teu esconderijo, que teu ouvido se incline, que se abrande teu coração, e que se compadeçam de nós tuas entranhas, que se acenda tua ira contra nossos inimigos, e na fúria de teu coração, com tua espada, vinga-nos dos agravos que sofremos. Lembra-te de teus santos que estão sofrendo, ó nosso Deus, e teus servos regozijar-se-ão em teu nome para sempre. Então, Joseph Smith estava perguntando e questionando Deus, né? Ó Deus, onde estás? Né? Ó Deus, Criador do céu e da terra. Ele estava pedindo ali ajuda, porque não somente ele e aquelas pessoas que estavam ali na cadeia, juntamente com Joseph Smith, estavam sofrendo perseguição, mas também toda a sua família e todos os santos, membros da Igreja de Jesus Cristo naquela época, estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo diversos tipos de ataques. Então, Joseph Smith estava fazendo essa oração para o Senhor, questionando, né, e perguntando o que o Senhor poderia fazer para ajudá-los a sair dessa situação. E muitas vezes é isso que nós nos deparamos na nossa vida nos dias de hoje, com muitos desafios, muitas provações, e às vezes nós questionamos a Deus onde Ele está, porque de tanto sofrimento, de tantas
aflições que temos passado na nossa vida, muitas vezes nossa fé acaba sendo fraquejada e nós duvidamos da existência de Deus e podemos questionar, ó Deus, onde estás? Ou até acreditar que Deus não existe. Então, Joseph Smith estava passando por esses momentos, os últimos dias da vida dele, questionando sobre tudo isso. Mas o Senhor, ele responde Joseph Smith ao decorrer desse capítulo. No versículo 7 e 8 do Doutrina e Convênio 121 diz: Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. Olha só já a resposta que o Senhor deu para Joseph Smith. Paz seja com tua alma, porque tuas adversidades e aflições não durarão mais que um momento. Isso serve para os dias de hoje. Se nós estivermos passando por alguma provação, algum desafio, alguma aflição na nossa vida, você pode ter certeza que isso não vai durar mais do que um momento. E se nós suportarmos bem, Deus vai nos exaltar. Nós vamos triunfar sobre todos os nossos inimigos. É o que nós aprendemos com essa escritura. Ele continua no versículo 29. Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do evangelho de Jesus Cristo. Então, olha só, muitos tronos, domínios, principados, todas as bênçãos do reino de Deus estarão reservados e serão concedidos a todos aqueles que perseverarem valentemente, guardando os mandamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim como Jesus Cristo sofreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, nós muitas vezes precisamos passar por sofrimentos aqui para pagar pelos nossos pecados também. Precisamos passar por sofrimentos para poder aprender e a nos desenvolver aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Entender pelo menos 1%, né, ou 0,0001% do sofrimento que Jesus Cristo teve no jardim do Getsemane, quando ele expiou pelos nossos pecados, para poder pagar pelos nossos pecados. Então, ou seja, todo o sofrimento que nós passamos aqui não significa quase nada perante ao que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Ele fala assim no versículo 7, e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Então, Jesus Cristo fala, apesar de todos os problemas e desafios que você está passando na sua vida hoje, todos esses problemas, essas dificuldades, essas aflições, servirão de experiências para o nosso próprio bem. O próprio Salvador está falando isso, que tudo isso é para o nosso próprio bem, e nós precisamos acreditar nisso e ter fé nisso. Ele continua explicando aqui uma história que o Elder Coit Al-Yagi, ele ensinou, que ele passou por uma provação e um desafio, e ele relatou essa história que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, desastres como esse estão devastando muitas partes do mundo hoje, causando a perda de muitas vidas. Fomos alertados de que desastres, guerras e inúmeras dificuldades ocorreriam no mundo. Então, ele está falando aqui de um relato que ele viveu no Japão, na cidade de Tóquio. São desastres naturais que ele vivenciou. E ele continua, quando tribulações como essas acontecem a nós, de repente, talvez nos perguntemos, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou por que tenho que sofrer assim? Enquanto conversávamos com amor na voz, ele disse, irmão Ayoag, será que o propósito de sua existência nesta terra não é o de passar por esta provação? Não é melhor aceitar todas as provações da vida do jeito que são e deixar o restante com o Senhor? Não acha que esse problema será resolvido quando ressuscitarmos?
Compreendi que essa era a resposta do Senhor que eu estava procurando em minhas orações. Em Abraão, o Senhor declarou: e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. O princípio é que Deus, que criou os céus e a terra, conhece o grande propósito desta terra. Ele tem domínio sobre todas as coisas nos céus e na terra, e a fim de realizar o plano de salvação. Ele nos dá várias experiências diferentes, inclusive algumas provações enquanto estamos aqui na mortalidade. Então, olha só, todas essas provações e dificuldades que nós passamos aqui nesta vida, aqui na Terra, faz parte do plano de salvação de Deus. Então, ele conhece todo o propósito desta Terra, ele conhece todas as coisas, não somente nos céus, como aqui na Terra. Tudo o que acontece na nossa vida faz parte desse plano de salvação. O presidente Henry B. ele declarou: o teste que o Deus amoroso colocou diante de nós não é para ver se conseguimos suportar as dificuldades, mas sim para avaliar se conseguiremos suportá-las bem. Passamos no teste mostrando que nos lembramos dele e dos mandamentos que ele nos deu. Perseverar em nosso caminho é uma decisão chave nas épocas de provação. Voltem o coração para o Senhor, especialmente quando estiverem enfrentando tribulações. Obedeçam humildemente os mandamentos de Deus, mostrem fé para conciliar seus desejos com a vontade de Deus. Então, mais uma declaração aqui do elder Henry B. que ele fala que nós precisamos aí suportar todas essas dificuldades, mas de modo que nós possamos suportá-las bem, né? Voltando o coração para o Senhor, que quando nossa vida está repleta de bênçãos, né, nós muitas vezes esquecemos de nos aproximar de Deus e achamos que todas aquelas bênçãos fazem parte do nosso próprio esforço. E quando nós passamos por alguma dificuldade ou provação, é o momento que nós nos ajoelhamos, nos aproximamos mais de Deus, e é um momento de teste para o Senhor saber se nós vamos suportar bem aquele momento de provação, desafio e tribulação na nossa vida. Então, esse é o grande teste, mostrar nossa fé em Deus diante de provações que estamos passando. Próximo tópico, precisamos ser retos para acessar os poderes do céu. Doutrina e Convênio 121, 34 diz: eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Então, na verdade, sabemos que muitas pessoas são chamadas pelo Senhor, aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, mas poucos são aqueles que perseveram neste Evangelho, porque muitas vezes nos momentos de provação, dificuldade, acabam fraquejando, não permanecem com a sua fé em Deus, com a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos aceitar todo esse Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida, sabemos que fomos escolhidos, sabemos que fomos chamados pelo Senhor, e vamos ter a oportunidade de mostrar a nossa fé nesses momentos de provação. Então, é por esse motivo de não termos demonstrado fé, ou quando as pessoas não demonstram fé em momentos de provação, é que elas acabam não sendo esses escolhidos aí, sendo muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Então, os poucos são esses que guardam realmente os mandamentos de Deus até o fim, aconteça o que acontecer. No 35, 36. Porque seu coração está tão fixo nas coisas. Olha só também uma das respostas aqui dessa pergunta. Ó. E por que não são escolhidos? Uma das respostas também está aqui. Ó. Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem essa lição. Que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados aos poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Então, muitas vezes, um dos motivos é esse, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Justamente porque eles colocam o seu coração nas coisas deste mundo e ficam aspirando poderes e honras dos homens, esquecendo aí de aplicar os princípios da retidão na sua vida.
Ele continua: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Então, essas são as virtudes que nós precisamos aplicar em nossa vida se nós quisermos viver em retidão. E também com bondade e com conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza. Então, ele dá um conselho: quando você tiver que reprovar, repreender, por exemplo, o seu filho, que você possa fazer isso prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando, então, um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue teu inimigo. Então, muitas vezes precisamos repreender aquele que está se desviando do caminho do Senhor, ou como líder, ou como pai. Muitas vezes precisamos chamar a atenção ou corrigir a nossa rota, né? Ou a rota de algum ente querido, algum familiar. E nós precisamos fazer isso de que maneira? De uma maneira firme, através do Espírito Santo, né? Sendo orientados pelo Espírito Santo. E depois disso tudo, dessa repreensão, demonstrar um amor muito maior, para que ele não seja nosso inimigo. Então, é isso que a gente aprende nessa escritura. Próximo tópico: Jesus Cristo desceu abaixo de todas as coisas e nos fortalece em nossas aflições. A escritura diz: o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Então, o Senhor fala aqui que os nossos dias são conhecidos. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente quem nós somos e sabe exatamente de todos os desafios e provações que nós estamos passando nesse momento. E ele fala que nós devemos não temer. Não temer por quê? Porque Deus estará sempre conosco. E ele relembra esse sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Em Isaías, no versículo 3 e 4 do capítulo 53, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, esse foi Jesus Cristo, aquele que era desprezado, mais rejeitado, né? Aquele que sofreu dores e diversos sofrimentos e provações ele passou aqui nessa vida, sendo um grande exemplo para cada um de nós. E ele continua em alma, ele dá um exemplo. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades do seu povo. Então, quando você estiver passando por alguma provação, algum sofrimento ou aflição na sua vida, que você possa lembrar que Jesus Cristo, ele sofreu muito mais do que nós, passou por todas as dores, aflições e tentações, e ele entende exatamente o que nós estamos passando aqui nessa terra. E ele fez justamente para cumprir o plano de Deus. Ele veio para cumprir, ser um filho obediente, morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados. Por quê? Para poder sobrepujar todas essas dores e enfermidades e sofrimentos de cada um de nós. E por último, quero encerrar lendo essa escritura, que está em Doutrina e Convênios 122, de 7 a 8, que diz assim: e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos e receber sentença de morte, e se fores lançado no abismo, e se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem.
O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Então, que nós possamos lembrar sempre de Jesus Cristo, que nós não somos maior do que ele, e que nós devemos sempre seguir o seu exemplo. Então, essa é a mensagem do Vem Segue-me dessa semana. Eu convido vocês a estudarem na próxima aula o capítulo 124 do livro de Doutrina e Convênios, e o tema é Uma Casa a Meu Nome. Nós estudaremos os seguintes tópicos: o Senhor se deleita na integridade, o Senhor quer que sejamos amigáveis e aceitemos as outras pessoas, o Senhor ordena a construção de templos para podermos receber ordenanças sagradas, o Senhor vai abençoar aqueles que se esforçam para obedecer os seus mandamentos. Olha que interessante. E o Senhor nos guiará por meio de nossa bênção patriarcal. Então, esses são os tópicos que nós estudaremos semana que vem. Eu convido vocês a estudarem o capítulo 124 para a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, convido vocês a compartilhar essa mensagem, escrevam aqui a escritura que vocês mais gostaram dessa semana, deixe aqui o seu testemunho e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer mais ou possam estar precisando desses conhecimentos. Eu agradeço a todos aqueles que comentam, aqueles que compartilham, porque isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Eu fico por aqui. Se você não é membro da igreja, mais uma vez lembrando, clique aqui no link abaixo que para você saber mais a respeito da Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana e um forte abraço.